Amém? Eu não vou trazer uma palavra, um ensinamento hoje. Eu vou apenas contar uma história bem simples, com 3 conselhos. Diga 3 conselhos. Nós estamos no mês do pai Abraão e nós estamos falando sobre sacrifício. Quem tem acompanhado as reuniões e as reuniões de semana, sabe que o primeiro sacrifício da história da humanidade, quem fez foi Deus. Em Gênesis, logo em seguida que o homem e a mulher pecam, e por causa do pecado, eles são obrigados a sair do paraíso. Logo em seguida, o Senhor, Ele faz vestes para o homem e para a mulher, e vestes de animais. Então, o primeiro sacrifício que foi feito da história, quem fez foi Deus. Diga, quem fez o primeiro sacrifício de sangue foi Deus. Porque o homem, quando ele peca, ele vê que ele está nu. E por causa do pecado, eles são expulsos do paraíso. E eles estavam nus, e eles pegam folhas para se cobrir o seu corpo, a sua nudez. E Deus fala que aquela não era a forma correta do homem se cobrir. E por isso o Senhor faz o primeiro sacrifício de um animal. E pega o couro, pega a pele daqueles animais e faz vestes para que o homem e a mulher tivessem sido cobertos por um sacrifício e por roupas adequadas. Este é o primeiro sacrifício da história da humanidade. Por causa do pecado, o Senhor sacrificou animais para fazer vestes, para que o homem não vivesse uma vida de vergonha e a sua nudez estivesse exposta. Mas nós sabemos que há muitos outros sacrifícios na Bíblia. Muitos homens e mulheres fizeram sacrifícios. Todo momento importante, todo momento decisivo de uma pessoa, de uma família, de um povo, a Bíblia relata antes um sacrifício. Diga, para uma grande mudança, uma transformação, é necessário um sacrifício. Hoje, com um grupo de jovens, foi encenado o começo do ministério de Jesus e o final. E este sacrifício, Jesus ser entregue na cruz, quem fez foi Deus. Isaías e os textos sagrados dos profetas diz que Deus, o seu Pai, sacrificou o seu único e unigênito Filho. Então o primeiro sacrifício da história, quando Adão e Eva pecam, quem faz é Deus. Só que Deus tem um plano para o homem, para a humanidade. E para que este plano se cumpra, é necessário um sacrifício. E Ele sacrifica o seu único Filho, Jesus Cristo, o Deus Filho que venceu a morte. Nós estamos no mês do pai Abraão, nós estamos falando sobre sacrifício, sobre holocausto. Nós vimos que o momento decisivo da vida de Abrão não foi quando ele nasceu e recebeu o nome Abrão. Não foi quando Deus o chamou. Não foi quando Deus fez as promessas. Não foi quando Deus muda o seu nome, o seu caráter, de Abrão para Abraão. Mas é quando ele faz um sacrifício. E aí Deus muda o nome dele de Abraão para Abraão, o pai da fé. E nesta noite que nós estamos comemorando o Dia dos Pais, nós estamos no ano, o ano da paternidade espiritual. O propósito é que cada um de nós tenha o coração do Pai, o amor de Deus no nosso coração para adorar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Deus amou. E eu gostaria de contar uma história bem simples para que você entenda o que é um sacrifício e como ele deve ser feito. Você já pode ter visto um sacrifício na esquina, em uma cachoeira, na praia. Mas este não é o verdadeiro e genuíno, e não é um sacrifício para Deus, mas é um sacrifício
para deuses estranhos e demônios. Mas há um jeito, há uma forma de fazermos o verdadeiro sacrifício e para Deus. E eu quero contar esta história que contém 3 conselhos. E ele resume todo o processo de um sacrifício. Quantos estão aqui fazendo prova de Deus? Quantos aqui estão com envelope para entregar no final do mês e no final do ano? Amém? A história fala sobre um casal recém-casado, e eles eram muito pobres. Eles moravam de favor em um casebre muito simples em uma fazenda. E nas primeiras semanas de casado, eles recém-casados, aquele jovem olha para a sua vida, para a sua esposa, olha para as suas condições, e ele fala para a sua esposa: olha, nós precisamos mudar. Eu preciso fazer algo. Se eu continuar do jeito que eu estou neste lugar, nós vamos ter uma vida pobre e miserável. Eu quero fazer algo e quero que você entenda e que você me apoie. Eu quero sair daqui e eu vou caminhar durante muitos dias e muitas semanas até encontrar um bom emprego. E eu te prometo, eu não sei quando eu vou voltar, mas eu vou ser fiel a você, e eu peço que você, da mesma forma, seja fiel a mim. E aquele casal, recém-casados, nas primeiras semanas do seu casamento, este homem, vendo a sua situação e desejando uma mudança, uma transformação, conversa com a sua esposa, e eles fazem um acordo: eu vou ser fiel a você, e você seja fiel a mim. Eu vou viajar, e não sei quando eu volto. Eu vou procurar um emprego, e vou juntar todo o dinheiro, para quando a gente voltar, a gente ter uma vida boa. E eles fazem um acordo, a mulher está de acordo, e ele sai caminhando. Dias, semanas, e ele encontra uma grande fazenda que precisava de trabalhadores. E ele se apresenta ao dono daquela fazenda, e ele fala: olha, eu preciso desse emprego, eu quero este trabalho. E aquele senhor o aceita, mas ele diz: olha, antes eu quero fazer um acordo, eu quero fazer um pacto com você. Eu vou trabalhar e eu não quero receber o dinheiro. Todo o dinheiro do meu salário, eu te peço que você coloque em uma poupança. E a segunda coisa é que o dia que eu quiser ir embora, você me dê todo o dinheiro e me libere. E este acordo, este pacto com este Senhor, muitas vezes ilustra o nosso pacto com Deus. Nós encontramos uma fazenda, nós encontramos um Senhor, encontramos Deus, nos propomos a trabalhar, mas temos as nossas exigências. Eu não quero receber o dinheiro, mas você guarda para mim. Não é o tempo que você quiser, não é o tempo que você precisar, mas é o tempo que eu quiser. Muitas vezes fazemos muitas exigências. Eu quero isso, eu quero desse jeito. Mas na história o Senhor aceita, e na maioria das vezes o Senhor também aceita os nossos pedidos. Na maioria das vezes Ele aceita. E aquele jovem trabalhou por muitos anos, por mais de 20 anos, sem ver a cor do dinheiro. E durante aqueles 20 anos, como foi feito um acordo e um pacto, o seu senhor pegava todo mês o salário daquele funcionário e colocava em uma poupança especial. Porque mais cedo ou mais tarde, ele ia pedir aquele valor e ia embora. E passado 20 anos, trabalhando, fazendo um sacrifício, diga, um sacrifício. Deixar a mulher amada é um sacrifício. Sair da sua terra, viajar é um sacrifício. Você trabalhar sem ver o dinheiro é um sacrifício. Mas depois de 20 anos, ele chega para o seu senhor e ele diz: lembra do nosso acordo, do nosso pacto? Sim, lembro. Então, eu quero ir embora hoje.
separa todo o meu dinheiro, porque eu vou embora hoje. E aquele senhor, depois de muitos anos, e conhecer aquele trabalhador, ele faz uma proposta. Ele fala para aquele jovem homem, que agora já não é tão mais jovem, diz para ele: olha, eu quero te fazer uma proposta. Você está aqui trabalhando há 20 anos, e você tem o salário de 20 anos para sair. Eu quero te fazer um acordo. Eu te dou 3 conselhos. E você tem que escolher. Se você quiser os 3 conselhos, eu não te dou o dinheiro. E se eu te der o dinheiro, eu não te dou os 3 conselhos. E aquele jovem ficou pensando, e aquele senhor fala: olha, não precisa decidir de imediato. Vai para sua casa e pense. E passado alguns dias, 2, 3 dias, aquele jovem, que já não é mais tão jovem, mas que tem uma quantidade em dinheiro muito alta, ele pensa e ele tomou a sua decisão. Ele novamente procura o seu senhor e ele diz: lembra do nosso acordo? Lembro. Você pensou sobre a minha proposta? Pensei. E qual é a resposta? Primeiro eu quero que você entenda que o senhor da fazenda não queria uma resposta de imediato, porque não podemos fazer um sacrifício sem antes pensar. Tem que ser um sacrifício, como diz a palavra, um culto racional, inteligente e não sentimental. Por que nós, instruído por Deus, não fizemos o sacrifício na mesma semana e só no final do mês? Porque Deus quer um sacrifício inteligente, uma fé inteligente, um culto racional. Deus não quer brincadeiras e sentimentos. E a mesma coisa é a postura desse senhor. Ele sabe que a decisão é importante. Foram 20 anos de trabalho sem ver a cor do dinheiro. E agora ele faz uma proposta. Se você quiser o dinheiro, não tem os conselhos. Se você quiser o conselho, não tem o dinheiro. Mas ele diz: não, eu tomei a minha decisão. Eu estou certo do que eu quero. E o Senhor pergunta: o que você quer? Os 3 conselhos. E eu quero perguntar para você: o que você quer? O dinheiro ou os 3 conselhos? Ele pensou 2, 3 dias, procurou o patrão e disse: quero os 3 conselhos. O patrão novamente frisou: se lhe der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. E o empregado respondeu: quero os conselhos. Eu vou fazer a pergunta para você dentro do nosso texto e contexto do que Deus está fazendo. Você quer sacrificar ou você quer o seu dinheiro? Se você quiser ficar com o seu dinheiro, não tem problema. Mas se você quiser ficar com o seu dinheiro, você não tem o sacrifício. E se você quiser o sacrifício, você não tem. Você vai ter que escolher. Ou você fica com o seu dinheiro, ou você faz o sacrifício. Porque sacrifício não é aquilo que sobra, não é aquilo que sobrou, não é o troco, não é o que sobrou do mês, é um sacrifício. Não é o que sobrou do mês, é um sacrifício. E você tem que escolher: você quer o seu dinheiro ou você quer fazer um sacrifício? Deixar a mulher é um sacrifício. Deixar a sua terra é um sacrifício. Trabalhar 20 anos é um sacrifício. Mas um sacrifício inteligente, um culto racional, uma fé inteligente. Diga: fé inteligente. E ele pede: não, eu estou certo, eu quero os conselhos. Então o Senhor diz: você terá os 3 conselhos e não terá o dinheiro. E ele fala, o primeiro conselho: nunca tome atalhos em sua vida. Diga: nunca tome atalhos em sua vida. Amém. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. Só um parênteses. Todos dizem que todos os caminhos levam a Cristo. Todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira. Jesus disse: eu sou a porta e eu sou o caminho. O único caminho que leva ao Pai. E o primeiro conselho é: nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. O segundo conselho, o patrão, o senhor da fazenda diz: nunca seja curioso para aquilo que é mal. Diga: nunca seja curioso
para aquilo que é mal. Amém? Pois a curiosidade para o mal pode ser mortal. E o terceiro conselho: nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor. Diga, nunca tome decisões em momentos de ódio e de dor. Amém. Pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Foram os 3 conselhos que o Senhor dá àquele trabalhador. Ao invés de 20 anos de salário, ele deixa aquele dinheiro, ele faz um grande sacrifício e recebe 3 conselhos. Nunca tome atalhos em sua vida, nunca seja curioso para aquilo que é mal, nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor. E ele pega aqueles 3 conselhos e ele vai voltar para sua casa. Só que antes de ir para a sua casa, aquele senhor preparou 3 grandes pães. E ele tinha 3 pães. E ele falou, olha, a viagem é longa. Você vai viajar por muitos dias e semanas. Então eu preparei 3 grandes pães para você. Estes 2 pães é para você comer no caminho. E este último pão é para você comer à mesa com a sua esposa, que está te esperando. E ele começa o seu caminho, começa a sua viagem de volta com aqueles 3 grandes pães. E logo à frente, passado poucos dias, ele encontra um andarilho pela rua e eles conversam. E aquele andarilho faz as perguntas, eles conversam e ele fala, estou voltando para casa. Depois de 20 anos estou voltando para minha casa, minha mulher. E aquele andarilho fala, olha, eu conheço um caminho mais fácil. Aqui você vai demorar 20 até 30 dias. Por este outro caminho você não vai demorar mais do que 15 dias. E ele todo feliz começa a tomar o caminho do atalho. O caminho mais fácil, mais perto. Mas no meio daquela decisão, e ainda no começo daquela caminhada pelo atalho, ele se lembra do primeiro conselho. Qual é o primeiro conselho? E ele volta. Ele se lembra do conselho, do primeiro conselho, e ele volta por aquele atalho e toma o caminho que ele conhece, o caminho da verdade. E um pouco mais à frente, passado alguns dias, cansado da viagem, ele encontra uma simples hospedagem e ele paga a noite para dormir naquele lugar, se banhar, descansar uma noite e depois continuar a viagem. Só que no meio da noite, ele já tomado pelo sono, um sono pesado, mas ele é despertado por gritos, barulhos estranhos, e ele dá um pulo da cama e vai em direção à porta, e quando ele vai abrir a porta, ele se lembra do segundo conselho. Qual é o segundo conselho? Não seja curioso para as coisas do mal. E ele pega, se lembra, ainda assustado, com o coração acelerado, pensando, com a mão na maçaneta, ele se lembra do segundo conselho, ele volta atrás, deita e volta a dormir. No outro dia, ele acorda, se prepara para a longa viagem e vai tomar café naquela simples hospedagem para continuar a viagem. E quando ele está tomando café, o dono daquela pousada chega para ele e pergunta, você escutou aqueles barulhos, aqueles gritos à noite? E ele disse, escutei. E ele falou, e por que você não saiu? E aí, aquele dono da hospedagem, daquela pousada, diz, olha, a pessoa que estava gritando, que estava fazendo aqueles barulhos, ele é o meu filho. Ele é louco. E você é a primeira pessoa que vai sair daqui com a vida. Porque todos que acordaram de madrugada e saíram na escuridão para ver o que estava acontecendo, ele os matou e os enterrou no jardim. Mas à frente, passado alguns dias, ele vê ao longe a sua casa, do mesmo jeito que estava. E ele se aproxima, já era tarde da noite, e ele vê a sua humilde casa. E ele se aproxima da janela e ele vê uma mulher bonita, a sua esposa. Mas ele também vê um rapaz grande, um jovem, aproximadamente 20 anos,
deitado próximo à sua mulher e com a cabeça no seu colo, e a sua mulher acariciando a sua cabeça. E ele, tomado pela raiva, ele pensa: vou entrar e vou matar os dois. E quando ele vai entrar na casa para matar os dois, e ele lembra do terceiro conselho: nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor. E ele dorme, descansa. E logo pela manhã, logo quando o sol nasce, ele é despertado pelo sol. E querendo tirar satisfação, ele bate na porta, a mulher abre a porta, e a mulher se joga nos braços dele, e ele querendo empurrar a mulher. Nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor. E ele fala: olha, nós fizemos um acordo, um pacto. Eu falei que ia para trabalhar, juntar um dinheiro para que a nossa vida fosse transformada. E eu falei que eu seria fiel, mas você não foi. E a mulher assustada: mas como eu não fui fiel? E ele diz: ontem à noite, eu cheguei e você estava deitada. E entre as suas pernas tinha um homem, um jovem, de uns 20 anos, e você acariciava o cabelo dele. E aquela mulher pôde explicar para ele: olha, ele é o seu filho. Pouco antes de você sair, eu engravidei. E você saiu daqui sem saber que eu estava grávida. Ele tem 20 anos. O mesmo tempo que você saiu para trabalhar. Ele é seu filho. Qual é o terceiro conselho? Vou repetir os 3 conselhos antes de nós encerrarmos. Nunca tome atalhos em sua vida. Nunca seja curioso para aquilo que é mal. Nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor. Mas aquele homem, depois de 20 anos, ele chega na sua casa, a sua mulher está lá, ele agora tem um outro filho, tem um filho, e ele vai fazer o que o seu patrão o instruiu. Se assentam à mesa, eles partem o pão, e todo o valor que ele tinha conquistado em 20 anos de trabalho estava dentro do pão. O patrão nunca quis o dinheiro dele. Deus nunca quis o seu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro, do meu dinheiro. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. O nosso Deus tem um trono e tem um reino em que as ruas são de ouro, os muros têm diamantes, pedras preciosas. Mas por que o sacrifício precisa ter o dinheiro? Por que o sacrifício precisa ser entregue? Porque o sacrifício é o único meio de eu mostrar e de eu provar e de eu entregar algo a Deus que seja de todo o meu coração, que seja com toda a minha alma, com todo o meu coração, que seja verdadeiro e genuíno. Este é o único meio. Tanto é que quando Abraão vai sacrificar o seu único filho, porque Deus pediu, quando ele prepara o altar, ele coloca o seu único filho sobre o altar, e ele vai sacrificar, Deus fala: não precisa. Porque Deus não quer o sacrifício humano, como muitas religiões fazem. Deus não quer sacrifício de animais, como muitos ainda fazem. O que Deus quer é uma prova de que você se entregou de todo o coração. É uma prova com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Um sacrifício inteligente e completo. É isso que Deus quer de nós. Eu espero que com essa simples história a gente possa entender um pouco mais sobre sacrifício. Um pouco mais sobre o Deus que nós servimos. A palavra diz que Deus nunca pediu sacrifícios. O que Deus pediu é que o homem não pecasse. Mas o sacrifício é porque o homem pecou. É melhor obedecer do que sacrificar.
Mas você consegue obedecer em tudo a Deus? Você consegue estar aqui todo domingo e toda quarta? Você tem conseguido ser ofertante e dizimista fiel? Você tem conseguido colocar em prática toda a palavra de Deus que você tem ouvido neste lugar? Porque não somos obedientes, temos que sacrificar. Abraão foi chamado, recebeu instruções, 3 instruções e 7 promessas. Ele vai caminhando, mas ele vai desobedecendo, ele vai mentindo, até que chega uma hora que Deus muda o nome dele, o caráter dele e pede um sacrifício. Porque Abraão não estava andando com Deus verdadeiramente. Ele não estava verdadeiramente obedecendo a Deus. Deus falou, deixe a sua parentela, e ele levou o seu sobrinho. Nós não conseguimos obedecer. Nós nascemos do pecado. Somos filhos do primeiro Adão. E até que haja um sacrifício verdadeiro e uma entrega genuína e um nascimento em Cristo Jesus, temos que fazer sacrifício. Como eu falei, todo sacrifício é em um momento especial, decisivo, para uma grande mudança e uma grande transformação. É para você que está fazendo prova de Deus. Não é porque a igreja precisa de dinheiro, não é porque a igreja está construindo mais uma igreja, não é porque nós precisamos de dinheiro para fazer a obra de Deus, mas é porque nós queremos uma grande transformação na nossa vida. É porque eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. É porque eu não aguento mais dizer que estou andando com Deus, e Deus se apresenta e diz, Abraão, a partir de agora anda comigo. Porque você está 25 anos andando, frequentando uma igreja, mas não é comigo. É porque nestes 25 anos, Abraão, você está mentindo. Você tem medo. Faça um sacrifício, Abraão. Deus queria o filho de Abraão? Não. Deus quer o seu dinheiro? Não. No final, Deus devolve Isaac. E diz, agora ele é o filho da promessa. Agora ele é um príncipe de você sair. Príncipes e princesas. Esse patrão queria o dinheiro? Não. Ele queria que o seu funcionário, o seu trabalhador, tivesse sabedoria para administrar o dinheiro que conquistou. Você precisa de conselhos e da palavra de Deus para administrar aquilo que Deus vai te devolver e aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer muito mais do que o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Deus quer a sua vida. É isso que Deus quer. Para que você tenha uma vida abençoada.